Ei, você, tá querendo criar um canal de cortes e começar do jeito certo, maximizando seus ganhos? Com o método Cortes de Podcast, você vai saber todos os detalhes de como criar um canal do jeito certo. Acesse o primeiro link na descrição para saber mais. Em 2001, na Universidade de Austin, no Texas, um curso de jornalistas que chamava Computer Assisted Reporting. Reportagem auxiliada por computador. Quando eu fiz aquele negócio, eu falei, acabou. É o ano que eu me formei. Eu falei, cara, tudo que eu estudei aqui vai pro Museu da Imagem e do Som. Acabou. Aí eu falei pros meus colegas, falei, gente, computador não é um instrumento, vai mudar completamente. Acabou essa indústria que a gente conhece aqui. Já era, nós vamos ter que estudar outras paradas. Mas sim, filha de pobre, meio jornalístico, a burra sou eu, claro. É assim, todo mundo é filho de alguém, né? Eu não sou filha de ninguém. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar muito isso. Eu sempre gostei, não exatamente da tecnologia, se bem que eu também gosto. Mas o que me fascina é o efeito da tecnologia sobre a convivência humana. Uhum. O efeito da tecnologia sobre o indivíduo. O efeito da tecnologia sobre a espiritualidade, por exemplo. O efeito da tecnologia sobre a forma como a gente lida com os nossos conflitos. A humanidade há milênios lida com os conflitos internos, não só com a psicologia, mas com tragédias e comédias. Uhum. E as pessoas não estão conseguindo lidar com tragédias e comédias, elas transformam isso numa rinha. Então, assim, isso sempre me fascinou. E aí, assim, fui estudando, num determinado ponto da minha carreira, em 2008, eu fiz o lançamento da Change.org aqui no Brasil. Também no Supremo Tribunal Federal, quando eu fui assessora, eu fui da equipe que fez o despacho em 2008, que colocou o Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. E esse despacho explicava o que são redes sociais, por que não era uma relação comercial. Eu fiz essa parte de explicar a comunicação e a estrutura, e tinha, é claro, uma equipe muito mais competente que fez a parte jurídica. Então, assim, quem fez essa merda de pôr... Quem convenceu? Eu tenho parte nesse... Então, o inquérito das fake news nasce com uma Dalasco. Cara, o que eu fui fazer, né, mano? Nessa época eu achava, tem lá no meu despacho que é democratização, eu não tinha ideia, mas também assim, os algoritmos mudam para te oferecer conteúdo sob medida para você e não mais você ver o seu feed em 2010. Em minha defesa, que foi depois que eu fiz aquele despacho. Enfim, depois disso, eu fiquei especialista em redes e fui trabalhar no Unicef em Angola, na campanha que erradicou a polio lá. Eu fui consultora internacional em comunicação para o desenvolvimento. E aí eu achava que ia trabalhar com rede social, 67% da população era analfabeta. E faltava luz todo dia. Aí eu compreendi uma coisa que eu já tinha estudado antes no State Department, que a rede social é a pessoa, ela não é a tecnologia. Então você tem a arquitetura da rede social pessoal. A tecnologia, ela faz uma intermediação daquilo. Depois eu vim para o Brasil e eu tive um cargo de diretora de comunicação da Change.org, sabe, de abaixo-assinado? Uhum. Eu fui a diretora de comunicação para a América Latina. E a Change.org é uma empresa listada como B Corp na Bolsa de Nova York. Ela é uma empresa, cara, que ganha dinheiro com dados, do mesmo jeito que o Facebook, que o YouTube, que eu não sei o quê. Só que essas B Corp são o quê? Empresas sociais, de reinvestimento social. Então você tem uma série de benefícios na sua listagem da Bolsa. Para fazer isso, qual é a parte social que tem que fazer? Tratamento de dados transparente. Eu aprendi como é a transparência do tratamento de dados para você estar numa listagem da Bolsa de Nova York. Quando eu vi o que as redes sociais estavam fazendo, eu falei, mano, isso não é o tratamento de dados correto. Esses caras estão burlando, eles estão mexendo com a cabeça das pessoas, isso vai dar problema. E comecei a estudar. Que ano? 2011, 12, 13. Tá. 2012, 13. Depois... Então, onde a coisa explode pra caralho aqui também, né? Isso. Aí depois eu fui trabalhar com assessoria de político da área de direitos humanos, que é a área em que eu me especializei, em que eu tenho prêmios internacionais. E comecei a fazer os canais de internet. A Jovem Pan me chamou para ajudar a equacionar a operação da rádio em si. Como que você transforma isso para a internet? Eu tinha trabalhado lá 10 anos.
Então, fui chamada para isso, depois fui fazer isso no Antagonista, para fazer vídeo, depois fiz isso para Gazeta do Povo. Quando eu estava na Jovem Pan, eu fui atacada pelo Escola Sem Partido. Foi o primeiro ataque em enxame que eu sofri. Por que eu fui atacada? Porque Escola Sem Partido é um movimento mais alinhado, se a gente for colocar em aspecto político, à direita, né? Então, o meu problema não é o alinhamento político, que eu não sou sommelier de ideologia dos outros. Meu problema é que eu não gosto de gente preguiçosa. E o projeto deles era uma porcaria. Qual que era? Eu li o projeto, eu fui assessora parlamentar, eu li o projeto. Não existia nenhum projeto. O projeto, qual era? Eles falavam que a Escola Sem Partido... Mentira. O projeto era colar um cartaz na parede. Não dizia quem pagava o cartaz, nem o que acontecia se não colasse. Ah, desculpa, né? Desculpa. Aí eu fiz um programa, porque isso eu explicava para as pessoas. A gente vê muito projeto que aparece o político falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai aumentar a pena, que não sei o quê. E não é verdade. Ele está fazendo marketing dele, usando os sentimentos e a boa-fé das pessoas. Então eu explicava isso. E chamei uma professora de direita, que tinha estado, era daqueles 20 do MASP, lembra? Que os primeiros a pedir impeachment da Dilma. A Paula Rosisca, que é uma mulher sensacional, tá? Aliás, com um livro de contos maravilhoso. Enfim, eu adoro ela. Chamei a Paula, de direita, para comentar, porque o que a Paula falou é o seguinte: no professorado, a maioria é de esquerda. Se for denunciar alguém, eles vão denunciar o professor de direita. Ele tá doido, esse cara. Outro ponto, você vai dar poder na mão de adolescente para esculachar professor? Aí ele falava assim, não, porque o filho está sendo doutrinado pelo professor. Você precisa ficar mais com o seu filho. Eu fui educada na ditadura militar em colégio de freira. A minha ideologia era do meu pai, porque meu pai era muito mais próximo de mim do que a... Entendeu? Então, assim, não tinha pé nem cabeça. Só que aí eu vi o que era uma coisa diferente. Isso foi em 2015. Eu falei, cara, não é normal. Isso não é a reação das pessoas. Por exemplo, a Paula... Fizeram até página dela em site de acompanhante. Os caras fizeram no Xvideos vídeo pornô com a minha cara e distribuíam. A minha sorte é que a montagem naquela época era ruim, então todo mundo via que não era. Mas assim, eles ficaram 4 anos me perseguindo. Depois, quando eu já estava na Gazeta do Povo, foram pedir a minha cabeça na Gazeta do Povo. Campanha de desassinaturas da Gazeta do Povo até eu ser demitida. E colegas meus entraram. Mas porque eram de direita. Isso é um método comum. Isso daí acontece mas, por até exemplo, hoje. Colegas meus entraram na campanha do Escola Sem Partido para me demitir. Colegas meus de direita. Posteriormente, um desses abençoados de Jesus falou uma merda. Que também é bem comum isso, né? No canal dele, pessoal. Ele nunca foi com a minha cara, eu nunca fui com a dele. Então, eu sou muito à vontade para falar disso. Ele não tinha promovido, mas tinha apoiado, tinha ficado quieto, não tinha me defendido na campanha para pedir minha cabeça pelos parça dele. Veio o Sleeping Giants e me marcou. Você se sente à vontade em trabalhar no mesmo lugar que um cara que falou tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você quer te arrebanhando pro cancelamento? Não, e falando assim, você concorda com a culpabilização da vítima? E elogiava uma outra emissora que tinha demitido a pessoa. Eu pedi demissão daquela emissora por assédio, porque eles não resolveram. E a polícia me falou que era, olha, você pede demissão, porque os caras quando encarnam e a empresa não faz nada, ele começa... O cara tá me seguindo na rua há 6 meses. Eles falaram, mano, vaza, vai fazer sua vida em outro canto. Essa era a empresa que eles estavam elogiando. O Sleeping Giants. Nossa. E a empresa, que foi uma das únicas que me acolheu, que assim, quem é mulher e denuncia assédio, mano, você sabe, eu denunciei, assim, pra minha neta não ter que denunciar, entendeu? Mas eu sabia que eu ia me foder. Tanto que eu cheguei pra minha equipe, falei assim, ó, fui lá, falei com o cara que era meu chefe, que me conhecia desde os 17 anos. Falei, eu vou ser a próxima vagabunda aqui. Nós temos 6 meses. Eu tenho 6 meses pra arrumar outro trampo. Aí, assim, um lugar que me acolhe, entendeu? Tipo, o lugar que a Gazeta do Povo, que eu tenho relação até hoje, sim. O Guilherme da Cunha Pereira, que é o dono da Gazeta do Povo, é um homem de fé, um homem seríssimo, um professor de direito. Enfim, queriam que eu xingasse esse cara, que me acolheu, inclusive com toda a instabilidade emocional que eu fiquei depois, e elogiasse quem eu passei aquilo. Mano, eu passei um sabão nos caras. Falei, vocês vão atuar em caso de assédio real. Vocês estão aqui culpabilizando uma empresa que acolhe vítima de assédio e passando a mão na cabeça de uma que detona... Que porcaria que é essa de campanha contra o assédio que vocês estão fazendo?
Campanha contra a culpabilização da vítima, botando vítima na roda. Aí, eles, muito mentirosamente, falam até hoje, nunca me deram entrevista, porque são os mentirosinhos, desmascaram em 2 minutos. Muito mentirosamente falaram, não, nós marcamos todas as colunistas. Mentira, eles marcaram a Camila Farani do Shark Tank. Para ela, o emprego lá tanto faz. Eles estão marcando uma trabalhadora para falar contra o patrão. E dizer que o patrão foi ruim numa coisa que ele acertou e elogiar um outro que fudeu. O que é isso?